pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do São José no Ar, um podcast educacional que a gente traz convidados exclusivos e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre BookTok, como funciona e como o TikTok, essa rede social, está fazendo os jovens lerem mais. Ok? Então estamos aqui agora com o nosso escritor, convidado Pedro Guerra. Oi, Pedro. Oi, Malu, tudo bem? Oi, galera. Prazer estar de volta aqui na escola. O Pedro é um escritor jovem que sempre está aqui pela escola. Nos livros deles, a gente sempre vejo pelos corredores com os alunos. E é claro que eu trouxe ele para a gente conversar um pouco mais. Então, Pedro, vamos lá. Como é que o BookTok funciona? Bom, Malu, o BookTok eu acho que ele tem sido cada vez mais, inclusive, assim, uma ferramenta muito... Acho que fez muita diferença lá no tempo de pandemia, mas mais do que nunca, ano a ano, a gente está vendo que está mudando o mercado editorial de um jeito que a gente não via há bastante tempo. Acho que um grande exemplo é que nas últimas bienais do livro, a gente tem estandes com estantes exclusivas, BookTok. Ou seja, livros que estão sendo falados no TikTok, né, que esse é o resumo, estão lá com um espacinho garantido, porque já sabem que vão ter uma procura de certos leitores que viram na rede social e procuraram, até nas livrarias a gente vê hoje, o que a gente viu uma última vez lá em 2015, uns 10 anos atrás, com a onda de youtubers, a gente via prateleiras, livros de youtubers. Hoje a gente vê BookTok. Então esses livros que estão sendo divulgados, comentados no TikTok, e isso claramente, né, a gente tem uma divulgação maior dos livros, a gente vê principalmente os jovens procurando mais a literatura. Então, como é um ambiente onde o público jovem já está, o BookTok fez essa revolução, acho que é a palavra que mais resume, sabe? E eu acho muito legal, porque eu vejo que não são só os escritores dos próprios livros, são consumidores, são leitores que fazem essa até propaganda, publicidade gratuita pelos livros que gostam, né? Exatamente, eu acho que é por isso que funciona. Porque é genuíno e é humano, sabe? É real. É qualquer um fazendo um vídeo sobre um livro que leu e de repente aquele vídeo se destacando porque outra pessoa também leu e comentou e compartilhou e fez uma grande comunidade, né? O BookTok é isso, uma comunidade de pessoas leitoras que usam ali o TikTok para divulgar um livro lido, ou para divulgar, não, mas esse livro aqui me deixou numa ressaca literária, né? Não consigo mais ler nada, agora não consigo passar para uma próxima obra. E a gente vê muito hoje, acho que é mais um exemplo da importância e do tamanho do BookTok, livros que de repente não ganhariam adaptação para o cinema, ganhando porque bombaram no TikTok. Sério, isso pode acontecer? Pode, já está acontecendo, né? Eu vou até dar 2 exemplos aqui. A gente tem, acho que um dos primeiros que fez esse movimento foi aquele filme / livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Verdade. Colleen Hoover é um grande exemplo, assim, de um nome que bombou no TikTok, né? E hoje, assim, vários livros lançados dela, todos são comentados no BookTok. E agora a gente vai ter no final do ano o lançamento no cinema de A Empregada, que é um livro da Freida também, uma autora que se destacou muito também por causa do BookTok. E a gente não tá falando nem nível nacional, essas duas nível internacional, né? A gente tem o Hollywood, né, acontecendo com atores bem famosos, né? Mas o legal também é saber que nós, escritores brasileiros, a gente também consegue usar dessa ferramenta como mais um suporte para a divulgação do nosso trabalho, né? Seja um pequeno escritor mais local, seja editoras também, né? Não só os escritores, mas as editoras hoje, elas já pensam como que eu posso trabalhar esse livro, né? Esse conteúdo físico aqui, lá no digital, a partir do BookTok. Sim. Então tem até apostado em influenciadoras, né, com mídia paga para falar de determinados livros no BookTok. E eu ia te perguntar isso mesmo, Pedro, como é que o BookTok influenciou a tua carreira como escritor, assim, te ajudou, como é que foi? Bom, eu digo que tem dado uma boa virada, assim, de chave, porque, claro, pra gente que começou, eu tô há quase 14 anos, né, como escritor. Eu comecei há mais de uma década, então assim, tudo a gente vai aprendendo, vai entendendo esse novo público. Eu digo que os próprios jovens que eu trabalho com bate-papos, né, em feiras de livros, em escolas,
O público jovem de antes de pandemia era e o pós-pandemia outro totalmente diferente. Então, assim, isso reflete lá no digital, né? Tava até conversando no off com a Malu antes da gente começar, que tem um livro meu chamado Vício, lançado em 2018, que é um livro que chama a atenção, porque ele é todo feito à mão. Então aí também já mora o pulo do gato, né? Pulo do gato, outra expressão de nós aqui, tá? Pessoas de outra época. E o pessoal da geração, né? A nova geração não entende às vezes, mas eu acho que o segredo da coisa é esse, né? Eu tenho um livro feito à mão, que viraliza no digital. A gente já vê um contraponto bacana. Poxa, por que esse jovem está procurando um livro feito à mão no digital? Né? Por que chama tanto atenção? E esse livro, lançado em 2018, eu publiquei no TikTok um vídeo bem despretensioso dele em 2022. Acho que ele deve estar lá com 1 milhão de visualizações. Bombou. E o mais legal é que não foi só a questão do número, porque hoje em dia a gente fica muito preso, né? Quantas visualizações teve? Mas isso converteu para mim em vendas, né? No meu site pessoal, digamos que eu mesmo gerencio ali e mando para o Brasil inteiro. Então teve um pico de vendas inesperado. Pessoas que não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, conheceram a partir de um vídeo do TikTok. Então, nossa, tem sido muito bom, assim, para conseguir um público além daquele que a gente já tem. Sim, e também além só da nossa cidade, né? Porque, óbvio, tu é uma pessoa super influente aqui, mas também que a gente conseguir passar essas barreiras, né, geográficas. Exato. Sabe o que aconteceu esse ano? Ainda no Rio Grande do Sul, mas eu fui fazer uma palestra em outra cidade, mais região ali metropolitana, e foi uma palestra que estava programada lá com o pessoal do Sesc, enfim. Chegando lá, uma menina olhou meu livro e ela disse: "Tu escreveu esse livro? Eu vi no TikTok." E foi o inverso, porque geralmente a gente vai nas palestras, nas cidades, às vezes para divulgar o nosso trabalho. E foi o contrário, né? Ela já conhecia pelo menos um dos livros e aí me conheceu. Então foi, nossa, muito demais. A proposta agora é a grande dificuldade e desafio, né? Levar isso mais para fora, né? Para outros estados. Porque eu já tenho ali, a partir das redes sociais, um público muito forte que vem de Instagram ali e tudo mais. Mas agora é trabalhar de outros jeitos para que eu também consiga ir para outros estados eu mesmo, né? Além dos livros e dos vídeos ali no digital. Ai, que legal, Pedro, sério. E é bacana, assim, a gente ver como a ferramenta de rede social, que normalmente até, talvez ela acabe não sendo tão bem utilizada de vez em quando pelos jovens, ajudar no benefício da leitura, né? E dito isso, eu tenho uma pergunta que eu acho que eu não sei se você vai saber responder. Eu queria saber, na tua visão, o que faz um livro se tornar viral no BookTok? É o enredo, é os personagens, é a emoção intensa, por exemplo, o vício do teu livro? Isso pode citar algum exemplo que tenha te marcado, assim, sabe? Talvez tu como leitor, agora sim. Perfeito. Eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, tá? São vários pontos que podem transformar um livro num viral. Por exemplo, essa questão ali do vício, né? Não que, nossa, grande, viral ali, 1 milhão. Mas chamou atenção pelo diferente, pelo inusitado. Poxa, um livro que já traz sentimentos, feito toda a mão, com a letra do autor, eu vou me conectar mais. Então, seja no digital, seja quando eu mostro em palestra, em bate-papo, já chama atenção pelo diferente. Mas eu acho que a grande questão do BookTok é que ele é aquilo que a gente chama de boca a boca, né? Então aquela propaganda boca a boca. Malu, adorei um livro aqui, deixa eu te mostrar. Só que a Malu gostou, ela vai mostrar para outra pessoa. Só que a gente está fazendo isso na plataforma digital. Então não tem um grande mistério, assim, nossa, se eu fizer isso vai ser viral e vai dar certo e vai bombar no TikTok. Não é uma garantia. Né? A gente não tem como pensar hoje, pelo menos eu acho, né, enquanto escritor, poxa, se eu escrever desse jeito aqui vai dar mais certo. Porque eu posso colocar ali os personagens de tal jeito, fazer tal enredo, não tem uma garantia. A gente tem, sim, uma noção de mercado do que funciona mais, o que o público jovem, leitor de hoje em dia está gostando mais. Né? A gente faz isso desde sempre, desde muito antes de TikTok, a gente tenta estudar as tendências. Mas eu não apontaria apenas uma coisa específica. Até porque, de repente, se eu for criar um livro hoje, com essas tendências que estão dando certo hoje, quando ele for lançado, que é um processo que às vezes demora, talvez essas tendências já tenham caído.
Então tem que ser muito rápido. Sim, e talvez também, por exemplo, eu se fosse mais vou fazer um livro especial para bombar no BookTok. Talvez não daria certo, né? Porque tu nunca sabe como que o público vai reagir, né? E outra, a gente fala de algoritmo, né? Às vezes eu tenho um melhor livro que viralizaria no TikTok, tá tudo certo, mas às vezes o vídeo não entrega, às vezes não funciona, não sai do jeito que a gente esperava. Eu sempre brinco que hoje eu ainda não produzo tanto que eu gostaria para redes sociais, principalmente para TikTok, porque né, ainda sou o escritor, o motorista, o logístico, tudo, marketing, tudo, né? Então, assim, eu não consigo fazer o tanto que eu gostaria. Sei que talvez daria muito mais certo do que já esteja dando, mas falta realmente tempo e braço. Mas eu acho que, assim, aqueles vídeos que eu tenho certeza que vão dar certo, às vezes decepcionam. Aí, às vezes, eu faço um vídeo despretensioso, como aquele do vício em 2022, que eu simplesmente, deixa eu atualizar minha rede social, meu TikTok. Fiz lá em 2 minutinhos, tal, postei, depois comecei a receber pedido no meu site. Da onde estão vindo? Olhei, abri o TikTok, meu Deus, subindo as visualizações. Então é bem inesperado, a gente não tem tanto controle, sabe? Pois é, e Pedro, tu me falou que uma frase ali que eu gostei muito, que é o boca a boca virtual, né? E eu tinha uma pergunta aqui pra te fazer, que era por que tu acha que isso funciona tanto com os jovens? Vê se tu concorda com a minha opinião. Eu vejo que isso, desde, enfim, 1800 Guaraná de rolha, que também isso é uma, né? Guaraná de rolha. Também é algo da uma geração que eles não vão entender. Eu vejo que desde sempre a gente tem algumas coisas mais de instinto, a gente gosta do boca a boca. Por exemplo, aquela super comercial que não da Pepsi, tu pode ser, porque todo mundo sempre gosta de tomar Coca-Cola e quando não tem, escolhe o Pepsi. Sabe, essas coisas que vão acontecendo, só que de alguma forma elas precisam mudar para ocupar um novo espaço, né, na questão mais moderna e tudo mais. Dito isso, eu vejo que eu ia te fazer essa pergunta e ver se tu concorda comigo com essa resposta. Eu vejo que isso funciona muito com os jovens hoje em dia, porque é a mesma coisa que a gente fazia antigamente, ou com nossos pais, nossos avós, que é a questão do boca a boca, é escolher a marca porque tá todo mundo falando, é escolher o Colégio São José porque o pai estudou, porque os tios, os avós estudaram, sabe? Essa questão, mas de uma forma virtual. Tu acha que é por isso que os jovens tá dando tão certo o BookTok? Com certeza, eu acho que quando a gente pega até um pouco da minha outra área de formação, né, da neurociência, a gente vê muito essa questão do comportamento de grupo, né? Lá atrás a gente chamava de Maria vai com as outras, né? Já vamos entrar num outro assunto aqui de podcast. Mas esse comportamento de grupo é tão forte no jovem, porque o jovem ainda está formando a sua personalidade. Então, quando ele vê o outro com um livro, poxa, por que o outro está lendo aquele livro ali? Será que é legal? Deixa eu dar uma olhada. Por que toda a minha turma tá falando disso daqui? Por que eu tô de fora? Eu não quero me sentir de fora. E acho que o BookTok traz muito essa ideia. Tá todo mundo falando de tal livro, eu vou ler também para pelo menos ter a minha visão. Se eu gosto, não gosto, se é bom, se é ruim, né? Então isso é uma questão de sociedade, né? A gente vê nós adultos também. Poxa, viralizou lá um Bobbie Goods. Talvez eu nem goste de pintar um livro de ursinhos ali, né, e tal, mas eu não quero ficar de fora, né? Eu vou comprar o meu livrinho para pelo menos falar, eu estive por dentro disso. Então acho que o BookTok também traz um pouco dessa ideia. Claro que ali tem uma coisa muito legal que mora dentro dessa ideia toda, que é a questão de que nesse movimentar, talvez alguém que não seja tão leitor passa a ser. Porque Sim. dá chance para conhecer tal coisa que todo mundo tá falando e pensa, olha, esse livro eu achei legal. Ler não foi um monstro de, né, um bicho de 7 cabeças. E no final das contas, a Maria vai com as outras do bem. Porque todo esse movimento, até a gente falando sobre isso num podcast, é incentivando mais os jovens de hoje a leitura, que é algo que tá se perdendo, infelizmente, né? E eu falo para eles, eu até faço a brincadeira, né? Eu falo, gente, se tu lê uma página de um livro por dia, tá? Uma página dá quanto? 3 vídeos do TikTok a menos, sabe? Só pra eles terem um poder de comparação ali. E é isso, sabe? Vai ser 3 vídeos que tu vai deixar de rolar e tu lê uma página. É melhor tu tá lendo uma hoje do que tu passar um dia sem ler nenhuma página. Porque um dia tu vai ler uma página e meia, um dia tu vai querer acabar o capítulo, e tu vai encontrar um livro que te interessa e tu vai ver, olha, foi legal.
sabe? Encontrei uma história bacana. E eu acho que é isso. É entender que eu não preciso abandonar o TikTok e as redes sociais e só me afogar nos livros. Eu posso fazer os dois. É um equilíbrio. É um equilíbrio. E a vida é isso, sabe? E falando em equilíbrio também, o que tu acha, assim, que pega mais os jovens? O livro físico, o e-book, o audiobook. Agora a gente tá entrando talvez em outro assunto também, que a gente pode fazer um episódio 2 com o Pedro. Mas assim, o que tu vê mais como agora o escritor, né? O produtor do conteúdo. O que eles gostam mais? Perfeito. Assim? Eu acho que varia de pessoa para pessoa, sabe? Porque eu conheço pessoas de 50 anos que têm o seu Kindle e gostam de ler no digital. Meu pai, inclusive. Porque o legal do Kindle é aquela ideia, né? Eu posso levar vários livros num dispositivo pequenininho, então eu tô lá numa fila de banco, peguei ali, eu escolho, mas hoje eu não quero ler esse, eu quero ler esse daqui. Então tem essa diferença legal do livro físico, que às vezes um livro mais pesado, que tu vai ter que levar e vai ter que ler aquele. Mas tem pessoas que ainda gostam do passar a página, do cheirinho da folha, a folha amarelada e tal. E eu acho que eu posso fazer um comparativo do que a gente via lá atrás, né? Surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. O rádio tá aí até hoje, né? Então são novas formas de consumir. Todo mundo tem uma câmera boa no celular, os fotógrafos vão deixar de existir. Não. Eu acho que é que nem a mesma coisa que a gente também pode falar. Agora que tem o chat GPT, inteligência artificial, não vai mais ter escritor para escrever o livro porque o chat vai fazer. Eu acho que são formas que a gente vai se adaptando, né? Mas depende de cada um. Por exemplo, eu posso fazer um livro, como já estão vendendo nas redes sociais, um livro todo no chat GPT em 4 horas, que eu vejo o pessoal vendendo, assim, esse pacote. Pode. Mas vai ter o fator humano de um escritor por trás? Não vai, sabe? Então, quando a gente puxa para o lado dos leitores, eu acho que vai de cada um. Poxa, eu gosto de ler, Pedro, né, falando, eu gosto de ler no digital, eu gosto de ler no físico. Depende do momento, depende de onde eu tô, que bom que eu tenho os dois, porque daí eu consigo ter essa variedade, sabe? O que eu vejo legal dessa geração, assim, né, de todo o movimento agora, 2025, enfim, todas as atualidades, é que, como tu falou, a gente sempre quando vem uma atualidade, a gente tem medo de perder o que era o nosso passado, e a gente sempre fica com essa questão nostálgica de tipo, agora ninguém nunca mais vai ler, ou ninguém mais vai ouvir rádio, ninguém mais vai ouvir podcast, sabe? Enfim, e eu vejo que o que é mais legal dessa geração é que eles têm mais poder de escolha. Exato. Porque eu vejo assim, dos meus alunos aqui de 15 anos, né? Eu vejo que tem muitos que gostam, por exemplo, de escutar Spotify, MC Ariel, mas tem outros que chegam em casa e colocam um vinil dos Beatles. Então eles têm mais poder de escolha. Algum momento vai ter talvez mais tribos, com mais gostos, né? Mas eu vejo que isso não se perde, né? E eu acho que uma coisa... Se tiver algum pai, mãe aí nos assistindo também, eu acho que uma coisa legal pra gente pontuar nisso, tudo tem os dois lados, né? Que às vezes esse jovem de hoje tem tanta escolha disponível e no final não consome nada. Então o que eu vejo hoje é, eu posso ouvir um livro, eu posso ler um livro, eu posso pegar no digital. No final, tanta coisa, também não vou fazer nada. Então a gente tem que saber dosar. Né? É bom o lado de ter várias opções, mas a gente também tem que entender que, poxa, mas alguma hora eu vou ter que parar e focar em alguma coisa, né? Mas isso também acaba sendo muito legal porque a gente ficava mais refém, poxa, eu tenho que ir lá na livraria, comprar um livro físico, se tá esgotado, não tenho como ler. Poxa, se tá esgotado na livraria o livro físico, eu posso baixar lá no meu Kindle e tudo certo. Posso ouvir o audiobook e tudo certo. Então é legal também. E falando desses jovens, então, que tem várias oportunidades, a gente vê que ainda tem vários que gostariam de ser escritores, né, Pedro? A gente espera. E não, eu queria, se tu pudesse deixar, assim, pra galera que sonha em escrever, publicar seus livros, qual é a dica que você daria em um cenário onde as redes sociais e a literatura estão interligadas agora? Qual seria uma dica, assim, para alguém que sonha em ter a profissão que tu tem? Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem que quebrar um pouco essa ideia do quem quer ser escritor, porque quando eu pergunto isso em bate-papo, eles ficam assim, não. É que ninguém quer ser professor, todo mundo fica meio assim. E eu falo, gente, hoje em dia um nutricionista, ele pode fazer um e-book com as
receitas, enfim, para divulgar para o público, para os clientes dele, né, para os pacientes. Um professor tem livro publicado muitas vezes. Um médico, tivemos médico patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, com seu livro publicado. Então não precisa ser, entre muitas aspas, só escritor, né? Então a gente pode quebrar um pouco isso também hoje. Muito também por conta dos e-books, que acaba facilitando. Mas eu acho que quem ainda tem essa ideia, né, de quero fazer o meu livro, todo mundo tem uma história para contar, eu acho que num primeiro momento o basicão, né, é escrever o livro. Porque eu vejo o jovem de hoje que eu palestro chegando assim, Pedro, eu quero lançar um livro, como é que eu lanço? Eu falo, tá, mas tu já escreveu? Não, eu já fiz a capa. Eu falo, gente, mas primeiro tu tem que escrever o livro, desenvolve tuas ideias, teus personagens, anota, vai fazendo pouco a pouco, volta. E esse jovem de hoje também é muito autocrítico, né? Nossa, eu escrevi um parágrafo, ficou horrível, e daí não vai pra frente. Escreve, depois tu revisa, tu edita, tu melhora, e depois tu vai pensar de que forma que eu posso trabalhar isso no digital. Né? Porque se a gente ficar também muito refém lá do digital, não vai sair o livro, porque a gente fica pensando assim, será que o público vai gostar? Será que eu vou conseguir adaptar isso para essa linguagem digital? Então, botar primeiro no papel as ideias, deixar fluir o que tu tem do lado de dentro para o papel, para a folha em branco, e aí depois a gente procura esses artifícios. Mas saber que se tu quer ser escritor em 2025 ou daqui a alguns anos, tu vai ter que estar lá com a tua cara no digital, fazendo vídeo, fazendo story e com... Não vai ser só escritora, vai ser criadora de conteúdo também. Tem que construir o seu público, até porque se tu for para um caminho mais tradicional de procurar grandes editoras, hoje as grandes editoras procuram novos escritores que já estejam com o público formado no digital. Então eles já olham lá nos aplicativos, já estão fazendo um barulho, poxa, vamos pegar esse escritor aqui. Então as duas coisas têm andado em paralelo. Pedro, agora eu vou deixar um espaço para caso tu queira dar mais algum recado para os nossos estudantes, para os pais, para quem nos está assistindo ou só ouvindo, ou também caso tu queira fazer um jabá de algum livro teu, esse é o momento. Importante. Não, eu acho que o recado que fica para essa nossa comunidade escolar, né, os pais e os adolescentes, as crianças, eu acho que é mais um desafio, sabe? Não dá pra gente esperar que a gente tenha, principalmente um adolescente leitor, uma criança leitora, se a gente não tiver o pai e a mãe junto ali, fazendo de repente uns 10 minutinhos de leitura conjunta. Né? Eu vi esses dias uma coisa muito bacana, que foi uma mãe e um filho para uma cafeteria. Ela disse, ó, a gente vai ler 10 minutinhos, cada um escolheu um livro que queria, e aí depois a gente vai tomar o nosso café. E foi um momento conjunto, aquela questão do exemplo. Então acho que isso é fundamental. E obviamente quem quiser, né, ler o Pedro Guerra, temos livros para pais, temos livros para crianças, temos livros para os adolescentes. Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer esse movimento, porque eu acho importante, né, a gente trabalhar em paralelo. Eu que já venho de uma seara aí de muitos anos trabalhando com adolescente, agora tenho mais do que nunca entrado, né, meu último lançamento, Pais Cansados, Filhos Ansiosos. Então, um livro bem voltado para os pais, que tem sido um diálogo com os adultos bem bacana, fica a dica. E o agradecimento também pelo espaço, pelo convite. Perfeito, muito obrigada, Pedro, por aceitar nosso convite. E pessoal, fiquem ligados então, porque daqui a pouquinho sai mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!